Vamos convidar agora para falar das redes sociais corporativas como diferencial na comunicação interna, Alexandre Mello, diretor-geral da VIB Officeware, né? Está aqui já com a gente. Para apresentá-lo, 28 anos de experiência em marketing, gerenciamento de projetos, de melhoria de processos, redes sociais corporativas, relacionamento com clientes, sistemas organizacionais. Ele é diretor-geral da VIB Officeware, professor de marketing de relacionamento e CRM no MBA da FIA São Paulo, no MBA da Fundace, de Ribeirão Preto. Ele que é formado em engenharia pela Escola de Mauá, de Engenharia de Mauá, pós-graduado em administração de empresas, com ênfase em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, e mestre em administração de empresas, com ênfase em marketing de relacionamento pela FEA USP, a Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Nós queremos ouvi-lo. Agora, o nome, peraí. Alexandre Mello. Seja muito bem-vindo. Alô, alô, alô. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Alexandre, né, como foi já anunciado. E o objetivo é a gente estar nessa nossa manhã conversando sobre um assunto extremamente desafiador, extremamente encantador, extremamente motivador, principalmente quando a gente fala no âmbito corporativo, que é como a gente potencializar e fazer uso, bom uso, de todos os benefícios oriundos, né, das mídias sociais públicas dentro das empresas, dentro das organizações, com foco corporativo. Então, o nosso objetivo é a gente aqui estar, ao longo do nosso papo, contextualizando, citando exemplos, benefícios, o que as empresas estão fazendo de uma maneira geral, onde essas funcionalidades podem ser utilizadas para que tipo de ações, e principalmente a gente fazer um paralelo com a área de comunicação interna. O meu objetivo aqui é deixar claro, né, para todos nós, que nós acreditamos que é a área de comunicação corporativa, a área de comunicação interna nas empresas, que deveria estar liderando esse papel de transformação nas empresas para o que a gente chama de social business. Então, por favor, nós vamos ter aí um tempo no final para perguntas, respostas, para a gente debater um pouco, e aí eu gostaria também de ouvir muito do lado de vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm experiência, ou trabalham, ou militam, ou já conhecem bastante esse tema, mas o objetivo é a gente aqui, de alguma forma, trazer uma visão bastante pragmática, uma visão bastante prática de como esse assunto está sendo trabalhado, né? Ele está evoluindo ao longo do tempo no âmbito corporativo. A gente ouve falar muito desse assunto sobre a ótica de marketing, sobre a ótica das mídias públicas externas, e o nosso objetivo aqui é realmente focar essa emergencialidade que vem surgindo, esse grande desafio de trazer esses componentes, esses elementos sociais para dentro do business, incorporados aos processos de negócio das empresas. Ok? Então, na verdade, sim, só rapidamente, a nossa empresa é uma empresa... Você vai dizer, pô, mas o que a VIB Officeware está fazendo aqui? É uma empresa parceira da IBM de software. Muito bem, nós somos uma parceira de software, esse é o nosso DNA, há 23 anos no mercado, porém, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem trabalhando fortemente, se especializando no que a gente chama de social business. E aí aqui a gente vai, de alguma forma, contextualizar que social business nada mais é do que uma transformação para que as empresas tragam os elementos sociais, os benefícios sociais para dentro do seu negócio. Não estamos falando aqui da empresa ser sustentável, verde, ou a empresa do terceiro setor como social business. Mas social business é a empresa que vem se transformando para fazer uso da colaboração, do compartilhamento de ideias, de informações, usando, certamente, todas as plataformas, tecnologias e todo esse mood, toda esse crescendo social que a gente vê quando a gente atua na pessoa física, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande de ter aí uma série de clientes, são clientes dos mais variados
segmentos de indústria, né? Nós não somos especializados só na indústria A, B, C ou D, mas aí desde de empresas de governo, setores de governo, como bancos, como empresas de manufatura, que são algumas das empresas que a gente já atuou de alguma forma ao longo desses últimos anos. E a gente também tem um orgulho muito grande de ter oferido um certificado que nos permite, e esse é um Capability Authorization, que é um certificado que a IBM provê para algumas dos seus parceiros, algumas das suas empresas ao longo do mundo, e nós fomos a primeira empresa da América Latina com essa certificação, o que nos dá muito orgulho, nos ofere, nos atesta uma certa credibilidade e uma autenticidade para trabalhar esse assunto aí no mercado. Mas, pessoal, de alguma forma, assim, a gente vê, de uma maneira geral, que nós estamos aí passando por uma nova geração de consumidores, uma nova geração que a gente chama de pessoas físicas e que a gente tem sobrenomeado de consumidores sociais. E esses consumidores sociais, eles estão cada vez mais cedo entrando no mercado, eles usam a internet de uma forma experimental, ou seja, nós estamos vivenciando uma nova geração, né, de entrantes em que também vivem em ritmo acelerado, trabalham com o seu tablet ao mesmo tempo que trabalham com o seu celular, ao mesmo tempo que estão vendo televisão, brincando no videogame, lendo um jornal, ou seja, nós estamos multitarefas, e essa turma, essa nova geração, ela já nasce com essa característica, com esse DNA, que é o que eu chamo desse nervosismo social. Essa turma também usa as suas tecnologias do dia a dia, é completamente natural, né? A gente já tem aí casos e experiências com parentes, com filhos, com netos, não importa, de que a turma já nasce, né, dedilhando a tela de qualquer coisa que ela vê na frente, nunca viu um dial de um telefone, né, que você tinha que discar, aqueles telefones pretos que você tinha que completar os dials com os números e assim por diante, ou seja, é uma turma que é early adopter, que a gente diz, eles são inovadores, eles gostam de ser os primeiros a experimentar, a usar aparatos tecnológicos de uma maneira geral, certo? E aí essa turma também, ela toma decisões compartilhadas, do que a gente vê que cada vez mais, essa turma, ela busca informação, busca credibilidade da informação e de dados, junto com seus parentes, com seus pares, com pessoas semelhantes, com pessoas que participam da sua tribo, da sua comunidade, ou seja, é uma característica extremamente importante de que, não necessariamente eu estou buscando isso nas fontes que originalmente eram as mais tradicionais ou as mais fidedignas, mas muitas vezes eu procuro, ao comprar um determinado produto, um automóvel, eu consultar os meus pares, os meus colegas, e aí a credibilidade deles atesta, né, aquela decisão minha de compra, por exemplo. E essa turma também, pessoal, esses consumidores sociais, eles têm, por natureza, uma descrença na propaganda, na publicidade, no marketing tradicional que a gente vê. Né? Aquele marketing dos 4Ps, aquele marketing que a gente aprendeu aí na faculdade, na escola, que é aquele marketing tradicional, aquela forma de comunicação unívoca, que é, deixa eu te mostrar quais são as funcionalidades e o potencial que eu tenho nos meus produtos e serviços. A turma é cada vez mais descrente, né, nas mídias tradicionais, né, em que exaltam componentes de produto que não necessariamente você está testado pelos seus pares. Uma coisa também muito interessante é que esses consumidores sociais, você tenta entendê-los sob o ponto de vista do seu comportamento de busca de informação sobre o seu comportamento de compra, e eles são o que a gente chama erráticos, eles são não estruturados, ou seja, eles buscam advogar a marca, participar, descobrir novos produtos de uma forma em que a navegação é dificilmente rastreável, em que ele usa vários gadgets, ele usa várias informações, vários componentes, vários sites, vários aplicativos agora, em que se torna muito difícil, muitas vezes, você estruturar, você demandar exatamente qual é o processo pelo qual esse consumidor ou esse cliente vai passar. E aí o que é mais importante, né, que é a grande mudança que a gente viu, a gente está sentindo atualmente, é que essa turma, e aí está um breakthrough da história, que essa turma é ávida por também produzir conteúdo. Então aqui eu acho que é um aspecto extremamente importante, que eu gostaria aqui de fazer um break, uma parada, que é essa turma, né, ou essa turma nervosa, essa turma que tem todas essas características que a gente está vendo aqui, que elas estão aí, estão adentrando no mercado de trabalho, essa é uma turma que não se satisfaz pura e simplesmente em consumir conteúdo.
E aí aqui está já um tique, né? Uma primeira dica aqui para o nosso business, especificamente, quando a gente fala da área de comunicação de uma maneira geral. Essa turma quer participar, quer ser copartícipe no conteúdo. Ela trabalha de uma forma biunívoca e n-unívoca, e não mais unívoca. Não basta mais eu ter a minha intranet, eu ter o meu portal e distribuir informação. Essa turma quer produzir informação que deveria estar ali adentrada. Então, aqui está uma grande sacada, um grande recado sobre a ótica corporativa de que, putz, nós estamos vendo agora um tipo de profissional em que ele exige, ele cobra das empresas a coparticipação, o compartilhamento, a colaboração, né, de conteúdo, de informação de uma maneira geral. E aí, pessoal, essa nova turma, né, ou esse novo conceito de consumidor social, né, ele está começando a entrar nas empresas, ele está já, de alguma forma, drivando, ele está trazendo já para dentro das empresas essas características, né, e está fazendo com que as empresas tenham que, de alguma forma, se preparar para esses novos desafios que estão chegando. Então, na verdade, assim, é a primeira vez que a gente vê um movimento vindo da pessoa física, um movimento de tecnologia, de componentes, de fazer uso social, vindo da pessoa física para a pessoa jurídica. Quando, na maioria das vezes, as pessoas jurídicas que eram as primeiras a usar os sistemas, as tecnologias sobre a ótica corporativa, e aí, né, as pessoas físicas usavam isso como um subproduto do que vinha da corporação. Agora não, é a pessoa física demandando para a empresa, dizendo, eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho essas características, eu quero produzir conteúdo, portanto, se preparem para isso, empresas. Né, porque daqui a pouco eu estarei dentro da empresa, se já não estou, né, nós vamos ver aqui que muito do que a gente chama dos millennials, dessa nova geração, ela já é parte da empresa, está cada vez mais presente, e essa turma não vai ter mais paciência para ficar dando login e senha em 15 sistemas diferentes, e imprimindo em papel, e chegando na empresa e o cara dizendo, está aqui o seu celular. Ele fala, pô, mas eu já tenho meu celular. Não, mas esse é o corporativo. E o cara fala, pô, não estou entendendo nada. Pô, celular é celular. Você está dizendo que isso é corporativo, esse é o meu, pessoa física. Como é que é esse negócio? Então, começa a haver uma demanda vindo de fora para dentro, né, que é o que a gente está vivenciando hoje em dia. E aí tudo isso aqui, né, faz com que a gente tenha que ter, né, já está surgindo um novo ambiente de trabalho, um novo escritório, novos componentes e tudo mais, e que isso sim é um drive para que a empresa cada vez mais traga um componente social embutido nos seus principais processos de negócio. Então, até agora, era importante mostrar para vocês que como surgiu isso, qual é o contexto. Isso vem, de novo, da pessoa física, de toda essa característica que a gente vê nessa turma chamada de consumidores sociais, que estão drivando isso para dentro do negócio. E aí, portanto, o que a gente está vendo agora é uma emergência, né, de um novo tipo de empresa que cada vez mais, lógico que não é do dia para a noite, não é na segunda-feira que minha empresa vai se tornar uma empresa social, mas que cada vez mais esses componentes, elementos sociais vão estar sendo arraigados, implantados, infiltrados dentro das corporações com relação hoje em dia. Tá? E aí, por favor, o que a gente vê, né, de alguma forma, é que, putz, legal, você fala, pô, mas isso aí, qual é a novidade? Pô, qual que é o que vem de diferente nisso? O que a gente viu a partir dos anos 2005, vamos dizer assim, cada vez mais você tinha aí o que a gente chama do cliente social, esse tal desse consumidor social, esse cara que descobriu a internet, descobriu navegação, Google, tal, voz do cliente, ele começou a depender menos de informações oriundas da própria empresa, dos seus pares, comunicação, esse tipo de coisa. Né? E aí as empresas olharam e falaram, putz, eu tenho que me preparar para entender, para suportar essa pressão que está vindo desses clientes sociais. Aí o que ela começou a fazer? Ela começou a adentrar no que a gente chama de social brand. Ela pegou a sua marca, ela falou, agora minha marca, vou torná-la social. O que significa minha marca social? Significa eu estar no Facebook, eu ter uma fanpage, né? Eu monitorar as mídias sociais, sei lá o quê, eu ter um Twitter, e mal eu ficar ali meio que tentando entender o que essa turma está, né, falando de mim. Eu quero fazer parte da turma aí também. Né? A minha fanpage é para saber quem que me curte, parará. Então, a gente passou aqui por uma fase que eu acho que muitas empresas, né, isso não é novidade, que muitas empresas já estão de alguma forma razoavelmente preparadas, né, que é o que a gente chama ainda de um social brand. É uma construção ainda da marca para dizer, eu também estou aqui, olha como eu sou bonitinho também tenho Twitter, eu sou moderninho, né, certo? E aí, o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é que, com o tempo,
E aí, de novo, estou falando de algo como 3, 4, 2 anos para cá, é cada vez mais uma transformação, um trazer de todos esses conceitos, todas essas funcionalidades que aparentemente estão fora da empresa, para dentro do meu negócio. Então eu vou ter modelos organizacionais, eu vou ter nos meus processos de negócio, no meu faturamento eu vou ter componentes sociais. O meu faturamento, que é aquele negócio transacional super chato, aparentemente sistêmico, né? Transação tomada da cá, eu tenho componentes, elementos sociais, wikis, blogs, posts, vídeos, galerias, troca de mensagens, por que não? Ao longo dos meus processos, mesmo os mais tradicionais. Né? Então é isso que a gente está propondo, que a gente está entendendo, que é uma evolução natural. Né? De novo, é uma força oriunda da pessoa física, que está nascendo o neguinho na maternidade já com esse DNA, isso é inexorável. Podemos não gostar, podemos dizer, pô, mas que legal, ai, eu saio para jantar, eu não converso mais com meu filho, porque ele fica lá digitando, pô, bicho, será assim? Vamos namorar, um casal de namorados no WhatsApp, um do outro lado da mesa, quem sabe que barato não vai ser isso. Mas assim, é inexorável, não dá para a gente dizer, não, eu proíbo que use o WhatsApp nas minhas dependências da minha empresa. Pô, legal. O bicho vai lá no banheiro, lá, digita aí na casinha e pá, zap. Então, assim, é inexorável, é inquestionável. Né? Então, a inexorabilidade traz o seguinte, pô, ou eu brigo contra ela, ou eu me alio a ela, né? Ou eu faço o melhor uso disso possível, né? Que é exatamente o momento que a gente está agora. Né? Tem muitos questionamentos ainda sobre uso internamente ou não, é bloqueado, todo aquele tipo de coisa que a gente vê. Mas, pessoal, o que a gente está falando aqui, né, por favor, não é permitir o uso do Facebook dentro da empresa. Não é isso. Certo? Então, está liberado o Facebook dentro da empresa. Tem empresas que não liberam, tem empresas que não liberam, sei lá, o mínimo de interação social. Não é isso. O que eu estou dizendo, né, o que a gente está propondo aqui é que já existem plataformas, soluções, tecnologias, componentes, e que fazem com que a empresa tenha a sua própria plataforma, a sua própria rede, a sua própria estrutura social corporativa. Né, e nós vamos já adentrar um pouco mais aqui para entender bem claro isso. Alguém pode estar perguntando, pô, mas por que eu não uso as comunidades do Facebook? Não é a mesma coisa? Nós vamos tentar aqui ao longo do papo, eu acho que na discussão também, do tempinho que a gente vai ter aqui para perguntas e respostas, acho que seria bastante interessante a gente estressar esse ponto, que é, eu ter uma rede social corporativa, pessoal, não significa eu ter uma comunidade do Facebook corporativa sendo usada na minha empresa. Né? Porque a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, você tira backup do Facebook? E essas informações que eu coloquei na minha rede social corporativa, se eu tiver na comunidade do Facebook, está onde? Alguém sabe? Que tipo de segurança, de controle que tem? O que está acessando aqui? Onde que está? Então, nós vamos aqui deixar bem claro que, uma coisa é a gente usar mídias públicas externas, outra coisa é a gente, no âmbito corporativo, ainda respeitar alguns parâmetros, alguns aspectos de segurança, de credibilidade, de controle, em que o mundo corporativo ainda exige esse tipo de coisa. Né? Então, na verdade, o que a gente está propondo aqui, pessoal, quando a gente fala de social business, de novo, é um conceito bastante amplo, que é a empresa que vem se transformando, a empresa transformada para usar as vantagens, os elementos sociais, as características sociais, as funcionalidades sociais, oriundas das mídias públicas dentro dos seus processos de negócio. Ponto, acabou. E aí, quando a gente fala processo de negócio, pode envolver clientes, fornecedores, parceiros, por que não? Eu posso ter stakeholders externos que não necessariamente são só os meus colaboradores. Certo? Muitas empresas focam ou pensam que a rede social corporativa
é uma rede só voltada para o meu colaborador. Sim, é. Porém, eu posso ter comunidades em que eu preciso ter uma perna, ou que eu preciso estender, né, uma comunidade, por exemplo, a um determinado grupo de clientes, com controle, com segurança, com moderação, com backup, quer dizer, tudo que o mundo corporativo assim exige no trâmite da confidencialidade e segurança das informações. Ok? Então, aqui é importante a gente mostrar que, por favor, de novo, nós estamos falando só de algo que a gente já conhece, e que na prática é assim que funciona, ou seja, as empresas trabalham ainda sobre a ótica hierárquica, funcional, departamental, né? Quanto mais alto eu estou, mais poder eu tenho, quanto mais caixinha eu tenho embaixo de mim, mais controle eu tenho. Essa estrutura, ele pergunta assim, cadê, como é a empresa? Vem um organograma para você olha aqui e fala, é uma estrutura de poder e controle. Só que um organograma não mostra nada, em nada, como as pessoas interagem, qual é o fluxo de informação e o compartilhamento de informação que permeia entre elas. Porque não necessariamente a informação só circula departamentalmente, ou divisionalmente, ou funcionalmente. Ela, na verdade, ela funciona dessa forma. Né? Quer a gente queira ou não, há milênios, as empresas já são assim, elas fazem negócio dessa forma. E isso aqui é um desenho de rede, isso não é um desenho funcional e hierárquico. Então, a informação sempre foi movida e fluida com o conceito de rede. É que a gente não tinha essa percepção tão clara quando a gente enxerga um organograma. Mas essa é a estrutura que nada mais vai ser privilegiado, né? A troca de informação com esse conceito multidirecional, e não um conceito unidirecional, como muitas vezes a gente já vê em determinadas organizações.